Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. No começo do culto, a Janine falou que se viessem crianças, ela estava disposta a estar com as crianças. Não sei se quer descer, tem mais crianças, acabaram de chegar aí. Podem ir as crianças? Então tá, vamos lá. Não, o Mateus não quer ir. Bom, as crianças que quiserem ir, podem então descer com a Janine, ela vai... vamos fazer oração, né? Muito bem. Olha aí que coisa mais linda. Tá bem. Mateus quer vir fazer oração? Tem uma menina ali que não quer vir? Não quer vir, então tá bom. Quer ficar com a vovó, né? Tá bom. Vamos fazer oração então. Não trouxe, mas não tem problema. Não tem problema. A moeda não é tão importante. O importante é você, né? Vamos fazer oração então? Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoa o nosso culto, abençoa a nossa família, abençoa a nossa escolinha. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom, agora vocês vão com a professora, só que a professora tem que levar a chave, senão ela não vai conseguir entrar lá, né? Queridos irmãos e irmãs, o Salvador Jesus, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos vivendo hoje o último domingo do ano de 24. Temos esse domingo e mais 2 dias. E eu tenho certeza que alguns vão dizer assim, são 3 dias para fazer um balanço, né? É fechado para balanço do ano. Não sei se todos já fizeram alguma reflexão sobre isso, já pensaram sobre isso, tentaram fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2024. Dá tempo, né? Até o dia 31 à noite. Para aí pensar e entrar no novo ano. Uma pode ser a avaliação que a gente faz quando a gente olha para o mundo, né? Para as coisas que aconteceram à nossa volta, todos os movimentos que aconteceram à nossa volta. E aí o ano de 24 ele é pródigo, né? Porque tem muita coisa interessante, muita coisa doída. Mas eu não estou aqui para falar sobre essas coisas, isso é coisa do dia 31. Mas quando a gente faz esse balanço, por isso eu quero chamar a atenção, porque vocês têm 2 dias para fazer isso, né? Até o dia 31 à noite. Com certeza, a gente muitas vezes faz isso olhando para as coisas que estão à nossa volta. Mas quantas vezes nós fazemos isso olhando para nós? Será que a gente não deve um pouco em relação a isso? Eu tenho a impressão que se nós escolhemos e falamos sobre as coisas que acontecem à nossa volta, a palavra amor, ela vai aparecer. Talvez com outros sinônimos, mas a palavra amor vai estar ali. E será que muitas vezes, quando nós pensamos sobre essa palavra do amor,
nós não personalizamos ela do nosso jeito? Me dá a impressão que quando se fala do amor, cada um tem uma definição própria dele sobre o amor. Não é que essa palavra amor não tenha seu personalismo. Tem. Mas a impressão que fica, ela chega, essa personalização, ela acontece de uma tal forma, ao ponto de que aquilo que nós definimos, parece que é a grande verdade. A gente tem às vezes dificuldade em aceitar o que um outro pensa. A questão do contraditório às vezes é difícil. Que tipo de amor passa pelo nosso coração? O que nós imaginamos praticar no dia a dia de nossas vidas? Vocês já pensaram na diversidade que isso é? Como isso é diverso à nossa volta? Por cada um ter a sua definição de amor, parece ser bastante democrático. Não é que não seja, pode até ser. Mas é importante a gente fazer uma pergunta a nós. Por tudo que nós definimos sobre amor, que não precisa estar errado, pode ser perfeito, correto, mas nós devemos nos perguntar, como é o amor de Deus? O amor que Deus dá para cada um de nós. Como é o amor que Ele mostra para nós, que Ele faz acontecer em nossas vidas? Vejam, por exemplo, como começa o texto que nós lemos hoje da epístola de Colossenses, onde nós tiramos esse tema, o amor, a união perfeita. Começa dizendo assim, ó, portanto o quê? E aí não é para cada um ficar imaginando, não. Portanto, está relacionada ao que vem antes no texto. O que o texto diz antes, a gente não leu. Mas na reflexão é importante ler, porque o que vem antes fala de mim. Fala da minha pessoa. Fala do eu. E vejam só que o apóstolo Paulo diz, o título diz assim, a velha natureza e a nova natureza. Então faz essa comparação, o que nós somos naturalmente e o que nós somos a partir de Cristo. Ele diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que são as coisas que pertencem à natureza terrena? Ele diz, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Diz, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz, vocês também andam nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. E aí ele diz, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então ele diz uma série de coisas que são naturais em nós. Ele diz, não façam isso. Ele diz, não façam isso por quê? Porque agora vocês se despiram. Quando ele diz, portanto, essa conjunção, ela quer trazer uma conclusão baseada naquilo que nós lemos antes, que nós acabamos de ler.
E aí ele nos mostra, já que vocês se despiram, que vocês tiraram a roupa, que vocês se desnudaram, né? Se desnudaram. E como é que isso acontece? Como é que acontece esse desnudar em nossa vida? Né? Pela ação de Deus através de Jesus. O nosso desnudar começa no dia do nosso batismo. É impossível para nós naturalmente, mas só é possível a partir do momento que o Espírito Santo está presente na nossa vida. Por isso, uma vez que vocês se despiram, se despojaram, e aí o texto diz assim, né? Portanto, como eleitos de Deus, né? Como eleitos de Deus, santos e amados, que se despiram, ele diz, revistam-se de profunda compaixão. Santos, como é que eu sou santo? Só pela graça de Deus, o batismo me dá essa santidade. O corpo e o sangue de Cristo me dá essa santidade. A palavra me dá essa santidade. Eu sou feito santo. E aí, quando ele diz ali, santos e amados. Essa palavra, amados, é um verbo que está num passivo. Demonstra que esse amor não está em nós. É um amor que acontece pela ação de Deus em nossas vidas. O tempo verbal que é colocado, essa palavra, é um amor que acontece no passado, acontece uma vez, mas tem um efeito para toda a nossa vida. E esse amor se mostra na cruz de Cristo. E aí ele diz, então, santos e amados, feitos santos, amados por Deus, ele diz, revistam-se de profunda compaixão. Essa palavra compaixão, ela nos remete ao pensamento de nós termos misericórdia das pessoas. E aí ele segue com outros adjetivos, aqui ele diz, de bondade, a bondade moral, a integridade das pessoas, de humildade, a humildade verdadeira do sentimento, que demonstra a nossa submissão mental ao amor de Deus. É você, digamos assim, se desarmar. Essa humildade te leva a te desarmar diante de Deus. A dizer, ok, o que eu penso não é exatamente como eu penso, porque Deus me diz outra coisa. Essa é a humildade que ele coloca aqui, e que transforma, e que faz com que minha vida seja uma vida também moralmente humilde. Ele diz, e aí ele segue dizendo, de mansidão, que nada mais é você ser gentil, né? Vocês conhecem o famoso ditado que diz, gentileza gera gentileza. Isso é a mansidão. A gente pode dizer, mansidão gera mansidão. De paciência. A paciência traz junto a tolerância, a constância, a firmeza no abrir mão, a firmeza no abrir mão. Por que a firmeza no abrir mão? Porque quando se fala em paciência, aqui tem junto a ideia de nós sermos lentos
lentos no julgar. Aquilo que nós aprendemos, por exemplo, no 8º mandamento, quando diz que a gente deve interpretar todas as coisas da melhor maneira possível. A pessoa que tenta interpretar todas as coisas da melhor maneira possível, ele é lento no julgar, porque ele diz, talvez não seja exatamente isso que eu estou enxergando, ouvindo, percebendo. É isso que ele pede, para nós sermos lentos no julgar. É disso que o texto fala para nós a respeito desse amor de Deus por cada um de nós. E aí ele segue dizendo, por exemplo, no versículo 13, ele diz, suportem-se. Aqui não é o suportar no sentido assim, bom, já que, né? Já que eu estou contigo, não tenho o que fazer. Não. O suportar aqui é no sentido de sustentar o peso, o suportar o peso. Então, suportem-se, ele está dizendo assim, carreguem os fardos uns dos outros, coloquem-se lado a lado uns dos outros. Talvez o ano de 24 tenha sido um ano que nós aprendemos bastante e praticamos muito isso, de carregar os fardos uns dos outros. Por toda a tragédia que nós vivemos. Muita gente carregou fardos uns dos outros. E é isso que ele está dizendo. Ele diz, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E aí ele traz a temática do Pai Nosso para dentro desse texto, né? Ou o Pai Nosso traz a temática do texto para dentro do Pai Nosso, depende do que vem antes. Mas ele diz, né? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. No Pai Nosso nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, significa dizer, se eu não perdoo o meu próximo, eu estou abdicando de perdão para mim. Eu decido, se eu decido não perdoar alguém, eu estou decidindo abdicar do perdão para mim. Porque eu estou dizendo para Deus, para Ele me usar como padrão de perdão. E aí eu não perdoo, então esse padrão Ele vai usar. E eu estou dizendo para Deus fazer isso, ao orar o Pai Nosso. Então nós não temos opção. Por isso se diz que o perdão não é um ato de vontade, mas é um ato de decisão. Nós perdoamos exatamente porque a palavra nos diz para nós perdoarmos uns aos outros. E aí então vem o versículo 14, onde está o nosso tema, ele diz, acima de tudo isso, porém esteja o amor. E aqui o amor é o amor ágape, esse amor próprio de Deus. É o amor altruísta, o amor que se doa. O amor que Deus teve por nós quando doou o seu Filho. O amor que o Filho teve quando se doou por nós. Incondicionalmente. É esse amor que ele diz aqui, que é o vínculo da perfeição, ou a união perfeita. O amor, a união perfeita. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros. Ele diz, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. E em 1 Coríntios, ele vai dizer, façam todas as coisas com amor. Façam todas as coisas com amor. Em 1 Coríntios 13, o grande hino do amor, esse texto termina falando da fé, da esperança e do amor. E o próprio apóstolo diz, dos três, o maior é o amor. João, na primeira epístola, ele vai falar lá no capítulo 4, sobre o amor. Deus é amor. Do versículo 7
até o final. Ele fala do amor. Leiam depois esse texto, 1 João 4, 7 em diante. Mas lá no versículo 19, ele vai dizer uma palavra fantástica. Ele diz: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o amor que nós podemos ter, ele só é possível por causa do amor de Deus por nós. E aí o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, no versículo 15, ele vai dizer assim, que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz. A paz de Cristo. Como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, né? Deixo com vocês a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá, eu vou lá dou. A paz de Cristo, a paz que o profeta Isaías falou, do príncipe da paz. Jesus, ele dá a paz para nós. E no versículo 16, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, o estar conectado à palavra de Deus diária e constantemente, buscando nessa palavra o conselho e a orientação. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Isso é o que nós fazemos, como igreja, como povo de Deus, sempre de novo voltando à palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós podemos agradecer, né, como agradeceu Simeão, quando ele pegou Jesus nos braços e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Não era algo natural no Simeão, mas era resposta ao amor que é a união perfeita. E se nós substituirmos a palavra amor por Jesus, e aí nós vamos entender, porque Jesus, a união perfeita, o amor é Jesus em nossas vidas. Esse era o amor que resgatava os primogênitos, do qual falou o texto de Êxodo. Essa foi a prática que se tinha até a vinda de Cristo. O primogênito de Deus, o resgate perfeito de cada um de nós. Porque o amor, ou Jesus, é a união perfeita. Nós somos eleitos, santos e amados de Deus para vivermos e praticarmos esse amor todos os dias. O amor de Cristo por nós não é um fim em si mesmo, é um amor com um propósito de vida para cada um de nós. E por tantos que ainda não conhecem esse amor de Deus. Quem teve no programa de Natal, no dia 15? Teve programa. Quem já assistiu o programa de Natal no YouTube? Então vocês vão lembrar da fala do Diego, né? O que o Diego falou? Que a gente deve celebrar o Natal sempre de novo, até Jesus voltar. Isso é a união perfeita, é o amor. Isso cabe a nós, como povo de Deus, viver e celebrar essa verdade. O amor, Jesus, a união perfeita, e que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, e que a palavra de Cristo
seja a nossa orientação, o nosso guia, que nos transforma, nos renova, nos modifica, nos adequa e nos vitaliza para sempre, para podermos dizer, como diz no versículo 17, né, do texto que nós ouvimos hoje, quando ele diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na devoção de 5 minutos com Jesus de hoje, escrita pelo pastor Fukui, leiam, muito bonita, ele fala sobre o cântico de Simeão, mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz: a falta de fé não é sintoma de falta de esforço ou falta de bons argumentos para se crer em Deus. A falta de fé é excesso de orgulho em querer racionalizar e controlar tudo. Quando Deus dá a fé para nós, que se apega a esse amor que é Jesus, a união perfeita, nós vamos poder viver a alegria que viveu o nosso amigo Simeão, quando ele cantou a Deus, louvou a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem convidando vocês para nós de pé cantarmos o cântico de Simeão, que vai ser projetado, vai ser colocado também no áudio. Vamos cantar em conjunto, que essa palavra seja a nossa palavra de adoração e louvor pelo menino de Belém, Jesus, o nosso Salvador, a união perfeita que nós recebemos, conhecemos e faz parte da nossa vida até Jesus voltar. Cantemos. Agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram tua salvação.